Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Vivo Agro Brasil. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Prado, um amigo nosso aqui de Luiz Eduardo Magalhães, aqui que está situado em Luiz Eduardo Magalhães. Ele que tem uma formação de administração rural e também MBA em estratégia de negócios, né, Gustavo? Isso aí, Rodrigão. A minha formação foi inicialmente administração rural, né, na Universidade Federal de Lavras, e depois eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de marketing pela FGV, né? Legal, muito bom. O marketing sempre está no meio, né? Tem como largar o marketing, a estratégia. Legal. E o Gustavão, nós falamos logo no começo do lançamento do Vivo Agro Brasil, ele logo topou aqui. Obrigado, Gustavo, sempre por essa parceria. O Gustavo como um cara que sempre está olhando para frente, sempre buscando planejar as coisas, e eu gostaria de falar um pouquinho de planejamento aqui, que é como o Gustavo é o diretor executivo da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Eu queria tocar um pouquinho nesse assunto. Planejamento, gestão de planejamento, ferramentas de planejamento estratégico. Isso o Gustavão é mestre, né, Gustavo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que você trabalha, qual a sua experiência nessa área, falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Bacana, Rodrigo. Eu gostaria até de fazer fazer aqui um regresso, né? Uma regressão aqui maior ainda, até para a gente fazer o link aqui com o agro. Perfeito. Cara, eu cresci na roça, né? Então, assim, desde 6 anos de idade, minha família sempre foi produtor rural e tudo, e eu mudei para fazenda. E quando eu tomei essa decisão, inclusive de fazer o meu curso, né, em Lavras, de administração rural, Legal. foi para poder ficar lá em casa na fazenda. Que top. Só que, e comecei a planejar isso, né? E a primeira frustração que eu tive de você ter que trabalhar melhor o planejamento, mas eu planejei apenas internamente, sem planejar com os russos, como diz o outro, sem combinar com os russos, foi que quando eu estava me formando, né, meu avô, meu pai me chamou para uma conversa e, de uma maneira muito poética, falou para mim assim, olha, gostaria que você fosse descobrir novos mundos, traçar novos horizontes. Olha. Aí eu perguntei, quer dizer que não é para ficar aqui? Logo eles me responderam, segue o rumo. Você entendeu. Então, às vezes, o propósito da gente não é o propósito de Deus. E depois, a partir disso, eu comecei a entender, né, e trabalhar mais, dar mais foco realmente sobre a administração e sobre as ferramentas, como você me perguntou. E a partir daí, da administração, eu fui parar em Brasília, né, até para trabalhar no Ministério da Fazenda como estagiário, que era minha última disciplina da administração. Trabalhando no Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda, Secretaria de Acompanhamento Econômico e a Coordenação Geral de Produtos Agrícolas. Quer dizer, você não saiu do agro, você não... Por mais que fosse o Ministério da Fazenda, as pessoas perguntam, né? Deve ser só economia, que nada. Então, eu trabalhava com produtos agrícolas ali, com boletins, né, de produtos agrícolas. E até engraçado, uma passagem muito interessante, que tinha um coordenador meu, chamava o senhor Luiz Horta. E o Horta, um dia, chegou para mim e me mostrou uma matéria de jornal, cara. E minha família lá em Minas mexe com café e leite. Legal. E ele me mostrou um recorte de jornal e a gente estava discutindo uma questão justamente de formação de preço do leite, né? E o acordo econômico que muitas vezes faziam as grandes redes de supermercados, né? Então, ditava preço, era isso que se investigava, né, no Ministério da Fazenda, sobretudo. E aí ele pegou, estava lendo a matéria, o pessoal fazendo manifestação, os produtores fazendo manifestação, até jogando leite fora, né, por conta do preço, que não era viável para o produtor. E falando dos supermercados, isso foi no ano de 2001. A hora que eu li a matéria, eu falei assim, nossa, Horta, isso aí cabe perfeitamente para a gente poder fazer até uma matéria aqui, colocar no site, a gente fazer uma notinha e mandar para o Ministério da Agricultura para poder falar o que está acontecendo. Mas você viu a data? A hora que eu olhei, cara, 1965. Eu falei, nossa, esse assunto não muda, né? Caramba. Então, assim, sempre o produtor sendo prejudicado. A partir disso, então, me deu assim, aquele choque. Eu falei assim, cara, tenho mais que agarrar mesmo nesse setor, no que eu estou fazendo, porque, como eu te disse, né, o propósito é a mesma de Deus, luta sempre. Sim, e sempre o produtor, né, precisa muito de amparo, precisa muito de apoio, precisa muito de união, né, e, sobretudo, de apoio governamental, que a gente sabe que muitas vezes é alheio, né, cara? Gustavão, ainda sobre o tema planejamento, fala um pouquinho hoje na ABAPA e também, assim, no decorrer, alguns casos práticos aí, como que você planeja aí o semestre ou o ano, como que normalmente é a execução, o planejamento e a execução aí de um projeto ou de alguns projetos. Você está na ABAPA e a ABAPA tem uma ramificação de áreas ali impressionante, né? Me fala um pouquinho dessa experiência e como você planeja tudo isso. Tá, Rodrigão, assim, desde minha passagem até na Confederação da Agricultura, eu busquei colocar lá, implementar os planos de ação.
é bacana porque eu tinha respaldo e, na verdade, assim, uma sinergia muito grande também de conhecimento com a superintendente da época, a Rosimeire, e eu deixei esse legado lá e as pessoas continuaram, inclusive, executando os planos de ação. E na BAPA, depois, à medida da minha experiência, toda essa bagagem toda, a gente foi ampliando esse conhecimento e tudo e aplicando mais na prática, né? O próprio Instituto Brasileiro do Algodão, deixei um planejamento estratégico pronto lá, né? Que depois a gente começou a executar. Fiz um trabalho também em parceria, pelo IBA ainda, mas para ajudar o pessoal da Associação Paulista dos Produtores de Algodão, a APA, deixei um planejamento estratégico e estamos, inclusive, agora implantando aqui na BAPA, tá? E já, pessoal aqui já é, como você falou, tem uma gama de projetos aqui bem grande. Esses projetos, essa cultura foi criada lá enquanto Instituto Brasileiro do Algodão ainda, mas as pessoas criaram essa cultura de modo que se executa dessa forma ainda. Sim. Por mais assim que dinheiro do IBA seja escasso, né, pode estar daqui a alguns anos no seu término, mas essa cultura foi implantada. Então, está muito fácil. Eu tenho uma equipe de gestores aqui muito boa, né, que deixa eles trabalharem, né? Eu só não posso atrapalhar, tem que dar um empurrãozinho mesmo só para as coisas continuarem. Eu trabalho de forma organizada. Então, assim, todo final de ano, né, eu completei um ano agora, dia 10 de julho, né? Mas essa cultura, como ela já estava enraizada aqui, todo final de ano a gente planeja o ano seguinte, a safra seguinte, aí tem um laboratório, como é que a gente vai fazer isso, até que de forma precavida, para que não haja os gargalos. Primeiro a gente faz uma análise de lições aprendidas. Então, o que foi que deu certo, o que não deu certo no ano anterior, para que a gente não cometa os mesmos erros, que a gente maximize aquilo que deu certo. Legal. Então, este ano, por exemplo, o laboratório, já fizemos treinamento, mesmo sem ter algodão, mas tinham um pouquinho, algumas aparas, alguns fardos de algodão ali. Falei, Sérgio, bota a turma ali dentro do laboratório ali, vamos fingir que estamos trabalhando já. Legal. Porque aí, quando começou agora a nova safra, que ela é maior do que a safra anterior, a gente já estava preparado com a equipe pronta, inclusive, com a equipe contratada. Perfeito. Ano passado a gente teve um certo percalços aí de contratação, então já fizemos de forma mais antecipada. Logística foi um dos problemas, já contratamos os ônibus, contratamos as pessoas e colocamos elas para trabalhar, né, simulando que estava se fazendo a análise de algodão. Detalhe, por mais que você planeja, sempre vem as dificuldades. Sim. E já enfrentamos algumas dificuldades, mas no sentido que a gente estava preparado. Legal. Chegou a máquina nova, a máquina Automídia, duas máquinas novas. Uhum. Então, a gente foi para 14 máquinas agora, e essas duas, elas são um pouco diferentes das outras. Se eu não preparasse, se o Sérgio não preparasse a nossa equipe, como é que ia operar essa nova máquina? E eu não posso parar a linha de montagem de tudo que está sendo feito. Perfeito. Né? Então, o pessoal estava trabalhando nas outras máquinas, chegou o técnico agora para implantar, na semana passada, acabando de implantar essas outras duas máquinas, a turma do operacional, o staff nosso, alguns colaboradores, os melhores capacitados, inclusive, estavam ali simulando nessa nova máquina. Então, o planejamento ajuda depois na execução. Se você faz um projeto bem planejado, ou processos bem planejados, execução é mera consequência, tá? Perfeito. Até só dando um adendo, você estava falando sobre o Centro de Análise de Fibra, que é um dos maiores o maior laboratório da América Latina, né? Onde faz toda a análise do algodão do Mato Piba, né? Toda essa região, todo o algodão que é colhido, as amostras passam pela BAPA para fazer toda a análise, né? Para devolver para as beneficiadoras, né? E assim escoar toda a produção. É mais ou menos isso, Gustavo? Com certeza, é bem isso mesmo, né, Rodrigo? Você, inclusive, conhece bem como é que a gente está no dia a dia, de tanto estar próximo da gente, né? Legal. A gente está com esse laboratório aí, que é o maior da América Latina. A gente faz atendimento realmente não só para a Bahia, mas a gente faz para o Maranhão, Piauí, também Tocantins. E a gente, com a capacidade aí de 30 mil análises por dia, com essas duas máquinas agora a gente foi para 40 e a gente sabe que nós estamos com a capacidade no novo prédio agora para a gente poder ir para chegar até 80. Uau, 60 a 80 mil análises por dia. Esse nova sede, né, que a BAPA está construindo de acho que 9.600 metros ali de área ali, né? Perfeitamente. Isso mesmo, quase 5 mil é só o laboratório. Não, sensacional. É uma obra gigante e muito bonita, né? Não, bacana. Até convido todo mundo que quiser lá visitar, usando o seu devido equipamento de proteção individual, a EPI, né, sendo guiado pelo engenheiro, é bem-vindo para poder verificar aquela beleza de obra e estratégica e, sobretudo, funcional, obra que nós estamos para entregar. Legal. Gustavão, faz um favor, dá para os diretores executivos e executivos que estão começando aí na empreitada, dá uma dica aí dos pilares, quando você vai começar um plano de ação, um planejamento aí para o ano, no que você se baseia? Você falou um pouquinho aí, mas traz aí para nós aí os principais pilares ou é o caminho que você utiliza normalmente. Tá. A primeira coisa são as pessoas, tá? Então, você tem que estar sempre atento às pessoas. Na academia tradicional de planejamento, a gente era mais preocupado com resultados, né? O foco era sobre o resultado, mas se deixava de lado, às vezes, no operacional como. E assim,
Tem gente que trabalha muito ainda dessa forma, eu não. Na prática, é que agora você mistura planejamento e prática, né? Isso. Então, na prática, eu vejo assim que no modo de trabalhar da gente, o foco não pode ser só sobre o resultado, porque depois eu costumo, às vezes, gastar... Tem uma máxima da 80-20, né? Tem que ter 20% de esforço e 80% de resultado. E às vezes isso não acontece nessa ordem, por conta de você não ter dado tanta atenção sobre o operacional, sobre os fatores, processos e pessoas, né? E você ficar com foco somente sobre o resultado. Então, a primeira coisa é a pessoa, tá? São as pessoas. Perfeito. Depois vem as ferramentas, né? de processos enfim, de planejamento. Então, ferramentas, né? É o segundo processo, o segundo pilar que você tem que estar bem a par disso. A gente busca, assim, de maneira clara, eu não preciso... Igual nós estávamos falando aqui no início, né? Às vezes o ótimo é inimigo do bom, mas eu não preciso ter a ferramenta, porque eu tenho que ter as pessoas operando as ferramentas, elas têm que ser simples, elas não podem ser complexas. Sim. Então eu procuro atuar muitas vezes com ferramentas de projetos ágeis, que tem menores entregas, então eu tenho resultado, mas eu consigo ver o operacional. Perfeito. Então, ferramenta é uma questão muito, muito importante também. O terceiro pilar é o ambiente. Você tem que propiciar o melhor ambiente para as pessoas, para os processos andares, para poder fluir, né, aqueles workflow, aqueles fluxogramas que você desenhou. Então, o ambiente é uma questão fundamental também para que isso dê certo. Legal, muito bom. E aí, no final, tem sempre a análise do resultado, como um ciclo normalmente é um ciclo anual, aqui no caso da BAPA, é isso? Então, como eu trabalho com pequenas entregas, vem muito antes do ciclo anual, mas é o meu farol, né? Perfeito. E assim, a gente pega e estabelece alguns indicadores de entregas. Então, a gente trabalha com essas entregas, então são chamados KPI, Key Performance Indicator, né? Então, a gente trabalha com algumas entregas e você vai avaliando essas entregas ao longo do período. Por exemplo, a nossa obra da nova sede, ela foi planejada para 14 meses. Uma obra de 9.600 metros. Uau. Quando eu peguei isso, Desafio. eu falei assim... Não vou fugir da raia, não. Agora que o negócio é perto do impossível, Então, você tem que ter o quê? As pessoas bem coordenadas, respeitadas, deixando elas trabalharem. Os processos você tem que ir para poder dar o direcionamento, mas a burocracia ela deve existir também para ter o controle. Por outro lado, ela não pode ser empecilho, né? E aí acontece, você tendo os fatores custo, vamos dizer, desenhado isso anteriormente, você tendo um orçamento, você conseguindo acompanhar isso com as pequenas entregas, estabelecendo os pequenos indicadores, você consegue chegar até o final. Recentemente eu recebi até um roadmap deles, das últimas entregas que serão feitas, para ver se vai bater realmente ali Legal. com o prazo final. E realmente está dentro da performance, vai ser possível, cara, vai ser Legal. possível. O que a gente tem que fazer nesse meio tempo, então? Rever alguns processos, alguns gargalos que estão acontecendo na execução, e assim, obra é o melhor... Pelo menos assim, as etapas são bem definidas. Então, o melhor tipo de projeto que você conseguir executar é obra. Por outro lado, são aquelas também que mais lhe dão trabalho. É uma obra, realmente. É uma obra. Né? Mas você consegue verificar as entregas e ir corrigindo isso ao longo do processo. Então, agora, nesse momento, inclusive, nós estamos fazendo algumas correções para que você consiga ter um impacto no cronograma global, o menor impacto possível. Gustavo, fala um pouquinho aí sobre essa trajetória sua, desde o IBA e alguns principais projetos, alguns projetos que você desenvolveu que, assim, que você guarda no coração. Legal, Rodrigão. Lá no Instituto Brasileiro do Algodão, no IBA, nós implantamos todo o sistema de normas, de normativos para a execução de projetos. Perfeito. Elaboração, aprovação, execução e encerramento de projeto. Nós criamos o ciclo de vida completo do projeto lá. E lá nós usamos a teoria clássica, a escola clássica, que é o PMI, para poder, então, assim, a gestão de projetos tradicional. Hoje eu busco, como te falei, ferramentas mais ágeis, mas foi um ótimo aprendizado e funciona até hoje. O Instituto ainda segue essas normas, segue essas diretrizes e segue os formulários que nós criamos lá que caracterizam a entrega. E aí, detalhe, nós evoluímos, inclusive, para implantar isso via sistema. Então, eu tenho o fluxo de gestão de projeto todinho dentro do sistema. Zero papel. Tá? Zero papel. E detalhe, interface técnica e financeira. Quando a gente fez isso com a TOTUS agradeceu e falou assim, nossa, tivemos um primeiro modelo de interface técnica e financeira, nós não tínhamos isso antes. Uau, que legal. E quando a gente chamou, inclusive, uma consultoria para ajudar a gente a dar uma refinada no nosso processo, falou assim, cara, que legal, vocês usaram uma ferramenta da TOTUS para poder fazer uma interface técnica e financeira, isso é inédito. E aí nós criamos isso, então, e isso vem funcionando até hoje, e eu trouxe esse aprendizado. Quando eu estava no IBA, né, depois da gente, 13 anos de IBA, eu almejava, falava assim, ó, eu tenho um sonho, meu sonho era ser executivo de uma das associações estaduais. Ah, que legal. E engraçado que eu mirava a Bahia. Por quê? Porque a Bahia tinha os melhores projetos, os projetos que dão resultado para os seus produtores. Você pega o patrulha mecanizada de construção de estrada, né? É um ótimo exemplo. Você pega a forma como é conduzida aqui no estado, o ABR, cara, é formidável. Não, é sensacional. É tudo muito bacana. O trabalho centro de treinamento
né? Que o Douglas coordena lá toda a equipe. 95, nós estamos com 102 mil, se não me engano agora, capacitados. Não, é sensacional. Única associação reconhecida, homologada pelo Ministério da Agricultura para aplicar o curso de coordenador executor de aplicação aérea. Então, conhecendo o agro, levar a informação do agro lá para dentro das escolas. Como é que eu não almejava aquilo? E aí, fiz só um adendo, desculpa, eu vou cortar você, cara. Mas agora, nós fizemos um tour agora na BAPA, eu faço tours direto aqui, né? Mas uma coisa muito legal, até no Dia do Algodão também, os professores da Federal de Viçosa fizeram um projeto maravilhoso aqui, mediram realmente a cada R$1 da BAPA investido nos seus projetos, devolve 3,5 aproximadamente para a sociedade, né? E alguns 5, acho que se eu não me engano, o centro de treinamento, se não me lembro, patrulha em torno de 5, 1 para 5, eles ficaram surpresos dentro disso, né? Mas, perdão, pode seguir. Pois é, olha para você ver. Então, a gente já enxergava esse isso. sonho, e aí você vai vendo uma realidade muito interessante, né? Rodrigão, a gente, como eu te falei, nós planejamos isso lá atrás, porque o IBA exige na prestação de contas dos projetos os indicadores. Legal. Então, a gente já enxergava isso. E aí... Bendito KPI. Exato, bendito KPI. E aí, assim, quando a gente almeja esse sonho, eu coloquei no meu mural dos sonhos e consegui. Que top. Né? E tô aqui, porque assim, cara, sinceramente, eu tenho orgulho, tenho tesão, cara, em trabalhar na BAPA, porque você vê esses projetos na veia acontecendo, né? E você pega uma empolgação dos gestores, assim, como eu falei que o Douglas, né, cara? Cara, na hora que você vai espirrar, o cara tá com lenço. E falava assim, eu aprendi ferramenta de projetos contigo. A Marília, que coordena os projetos, o Lucas lá no administrativo, o Serjão lá no laboratório. Então você pega isso, cara, você fala, porra, como é que tu não gosta de trabalhar num lugar desse? Eu coloquei no meu mural dos sonhos, realizei meu sonho. Sobre a questão dos resultados do SROI, que você falou, Social Return on Investment, né? É o retorno social sobre o investimento. Os professores, como você falou, ficaram super deslumbrados com os resultados que aconteceu. O ABR foi quem conseguiu acima de 5. O ABR, você não lembrava qual que era. Então, cara, me desculpem, os xiitas ou os radicais que queiram falar que não tem sustentabilidade nos projetos, que não tem sustentabilidade nas lavouras, que não tem sustentabilidade dentro das propriedades, cara, aplica a ferramenta, usa a mesma metodologia que é de reconhecimento internacional, utilizado pelo Banco Mundial, pelos projetos com fundos internacionais como o de Londres, como o do Reino Unido, aplique e veja qual é o resultado. Vamos discutir. Entendeu? Não vai dar diferente. E eu acho que um outro ponto muito legal aqui, né? Eu também venho do Sudeste, né? Vim para cá e eu sempre falo para todo mundo, gente, a BAPA é difícil de explicar, assim, porque você tem que vivenciar. Foi legal a Rota da Fibra, que foi realizada com jornalistas agora na sexta-feira aqui, e os jornalistas que vieram de fora, não quem já está aqui, ficaram encantados com a cotonicultura, com os programas, é algo realmente encantador, assim, e como você falou, acho que tem dentro dos pilares do planejamento, as pessoas. O seu Luiz Carlos também, nas conversas com ele, e ele sempre traz as pessoas em primeiro plano, e isso, você vê que cada um veste a camisa, né, da sua área, e isso por isso que faz realmente a BAPA ser o que é, e a cotonicultura realmente está evoluindo tanto aqui na Bahia como também no Brasil aí. O seu Luiz, ele fala assim, na BAPA a gente não trabalha, a gente se diverte. E é pura verdade, igual você falou, você olha na cara de cada gestor, de cada colaborador, você vê isso, cara, o cara rindo de orelha a orelha. Não, sensacional, muito bom. Gustavão, fala um pouquinho aí, nessa trajetória, eu acho que assim, eu sempre gosto de colocar que a nossa história é feita de pessoas, empresas são feitas de pessoas, né? Então, realmente, dentro dessa trajetória profissional e pessoal, me fala um pouquinho das pessoas que marcaram e marcam a sua história. Nossa, Rodrigão, você pegou pesado. Antes de pessoas, temos que lembrar sempre de Deus. E Deus acima de tudo, realmente. E a gente lá em casa, a família como um todo, e da minha esposa também, para você ver como é que a conexão é tudo. Valorizamos sempre a Nossa Senhora, porque ela está sempre à frente mesmo, né, intercedendo. Até meio pesado quando eu falo de Nossa Senhora, tão devoto que a gente é. E a minha avó sempre teve essa marca, sabe? Então, a primeira pessoa, assim, no plano terrestre, claro, minha mãe, segunda, minha avó. E meu pai também um baita de um cara, meus amigos sempre o admiraram muito, e ele sempre me deu esse incentivo, falou assim, ó, você vai adiante, cara. O meu avô, então, inclusive, meu avô sempre foi uma pessoa muito respeitada na minha região. E é engraçado que
quando eu te falei lá que ele veio com a filosofia dele, antes disso eu tinha vários projetos da universidade que era lá para fazenda, de verticalização. Lá em casa é café e leite. Né? Engraçado que lá a gente é considerado médio produtor, quando chega aqui é um tiquinho. Interessante o Brasil, né? Como as culturas da própria produção são diferentes. O Paraná também, o tamanho das propriedades na Bahia aqui, quem planta 2.000 hectares é considerado um produtor ainda de pequeno para médio porte, né? Você pega, a realidade deles foi a mesma nossa no passado. Quando eu vi aquela foto ali, eu falei para você, isso aí é Paraná, porque Minas também, inclusive, é muito parecido. Sim. E a realidade deles é essa. Então, você ouve, por exemplo, você pega alguns discursos, algumas participações do próprio Júlio Busato, do seu Luiz Bergamaschi, contando a história deles, você vê que eles saíram de lá por conta disso, dessa limitação. E minha cabeça era muito mais aberta do que o povo da minha família, eu sei disso. Apesar de ser muito organizado dentro da porteira, por causa do meu avô, como eu estava te falando, inclusive lá em casa, sempre foi sociedade familiar. Sempre teve... Ninguém tem pedaço de terra, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Não, é cotas. Então, sempre foi muito organizado. Eu fiz meu primeiro curso de informática com meu avô. Que legal, nós tínhamos um 386. Visionário. Fizemos DOS. 386, caramba, nossa. Fizemos DOS, DBase, Access, Lotus 1, 2, 3, que era o Excel, e o WordStar, que era o Word. Aí, quando eu fui para faculdade, a de administração ainda foi teta essa parte para mim. Foi muito fácil, porque eu já tinha tido tudo lá em casa. Organizar esse centro de custo. Já tinha essa organização de centro de custo. Fluxo de caixa. E agora, assim, como que você equilibra a sua vida profissional com a sua família? Tá aí, cara. Um dos maiores aprendizados que eu tive, que foi uma abertura de mente muito grande, mudança realmente de mindset, foi fazer o meu curso de prático em programação neurolinguística, em PNL. Com isso, eu passei a identificar muitas coisas da minha vida, a importância do equilíbrio. Então, aquele disquinho, né? Já ouviu falar, né? Do Roda da Vida? Sim. Aquilo lá é essencial. Cara, aquilo lá dá certo na prática, é comprovado cientificamente. Então, é bom você estar em equilíbrio com cada um daqueles fatores, verificar como é que está a sua realidade, buscar ferramentas e ações para melhorar e ter o equilíbrio sobre aquilo. Então, estou falando de finanças, estou falando de espiritualidade. Sim. No meu caso é Deus, tem gente que não acredita, não é cristão também, sobretudo. Deus, esporte, que é saúde, físico, família. Então, você tem que buscar fazer isso. E até mais recentemente, a gente está passando por algumas tribulações. A gente vê assim, às vezes, como é que Deus também vai colocando os desafios para ver se a gente consegue carregar. A gente consegue carregar o fardo. Deus dá o fardo que a gente aguenta, né? Aguenta. E assim, tive um problema assim, com a minha filha e tudo. Agora meu sogro, meu avô se foi recentemente. Então, mas aí o que acontece? Isso nos une mais. E basta estarmos unidos, nós aqui nesse plano terreno, somente nós, eu com a minha esposa, minhas filhas. Não, tem que procurar Deus. Perfeito. Então, vamos à igreja, vamos fazer a nossa parte. Perfeito. Né? E aí, trabalho, eu tenho também que dedicar. E a gente sabe, né, que o modelo cultural nosso, das associações, do rural, do agro, não tem parada, não para. Tem bastante Mas você tem que saber falar não. Você tem que dar um basta de vez em quando. E o seu Luiz, é outra passagem do seu Luiz, assim, quando você está na cena, ele fala assim, desfrute. Isso é muito importante, cara. Desfrute. Tem um grande amigo meu que fala. Desfrute, né? Sérgio Gaio, grande amigo. Então ele fala desfrute, né? Quando você está junto com a sua família, aí vem o lazer, você também não pode esquecer dele. Então, tem que ter o equilíbrio. Eu busco sempre estar equilibrando. E aí, falando da esposa, ela, inclusive, assim, ela é acupunturista, né? Fisioterapeuta e acupunturista. Ah, que legal. Então, ela que mantém o equilíbrio muitas vezes minha aqui. Chega lá, tá... Nossa Senhora. Umas agulhadinhas. Sai zen. Coisa boa. Sem dor na coluna. Eu tenho muita coluna que eu trabalho sentado e tudo. Mas tudo isso é importante, né? Importante é ter realmente o equilíbrio. Senão você vai ser um péssimo líder, Rodrigo. Sim. Você não vai conseguir exercer liderança. Você vai ficar um cara nervoso, tá dando patada em todo mundo, chute na canela. Né? Mordendo o rabo de todo mundo. Exatamente. E, por fim, a sua filha está com quantos anos hoje? Eu tenho duas. Tem duas filhas. Uma de 8, essa que passou por probleminha agora. A outra de 12, a Sofia, essa de 8, e a Valentina, 12 anos. 2 aninhos. E qual o legado que você pensa em deixar para suas filhas aí, uma mensagem para elas? Rapaz, você está fazendo umas perguntas assim. Eu acho que da humildade e da perseverança. A gente não pode deixar de estar sempre lembrando da sandalinha da humildade, do filho pródigo. Não esqueça isso nunca, sabe? Eu consegui chegar até aqui por causa disso, Rodrigão. Eu consegui chegar até aqui por causa da humildade, tenho certeza, velho. Tantas pessoas quiseram passar por cima de mim, mas eu sempre também aprendi que dentro dessa humildade eu tive sabedoria, né? E Brasília deixa a casca grossa. Imagina. Por mais que tenha me desejado um mal, não pegou, foi devolvido, sabe? Acho que por Deus.
né? Porque a gente, por estar com espiritualidade, sempre trabalhando nisso, claro que a gente falha pra caramba, cara. Quem sou eu? Não sou exemplo disso, não. Humanos, Só né? busco fazer eu melhorar a mim mesmo, bater meus recordes a cada dia. E aí as coisas não deram certo, eu fui conseguindo galgar. Então é isso que eu quero para minhas filhas, não desistam e não percam a humildade, cara. Estava maravilhoso, cara. Papo maravilhoso. Daria pra gente conversar muito tempo ainda. É uma pena que o nosso tempo está limitado. Mas deixa eu fazer uma perguntinha rápida agora. Essa perguntinha você não vai chorar, não. Essa é fácil. A melhor você já respondeu. Motivo, sensacional. Obrigado por esse bate-papo. Mas assim, um livro inspirador para a turma aí. Fala aí. Cara, pro agro, como a gente respira o agro, eu aconselho todo mundo a ler o Tons de Verde, cara, do Evaristo Miranda. Isso legal. mostra a realidade que é o Brasil, que são as lavouras, que são os produtores, que é o agro. As pessoas, antes de falar, antes de criticar, deviam ler os números científicos comprovados que tem nesse trabalho, né? A descrição que tem dos pilares da sustentabilidade dentro desse livro. Super recomendo. Ele é minha inspiração mesmo, sabe? Tem vários outros, né? Na minha atuação mesmo, né? Eu gosto muito de mindset, você está sempre aberto, mente aberta para estar mudando, né? Estratégia, então eu guardo a arte da guerra, mas o inspirador para o agro, para mim... cara, Mas eu adorei a sugestão. Muito bom. Por último aí, um mentor admirado, assim, uma pessoa que você admira. Pode ser um mentor que você um colega de trabalho, como você trouxe tantos aí, ou alguém que você fala, nossa, realmente esse cara tem, eu sigo ele. Senhor José Hermano Prado, meu avô. Eu sigo, cara, porque ele sempre teve muita razão, mas agia bastante com a emoção. Meu avô, você achava assim que era um cara frio e tal, e só do olhar dele assim, você falava, já fiz cagada. Mas sempre agindo com muita emoção, então lá atrás ele importou 2 vacas e um boi holandês de trem lá da Argentina. Uau. E sempre o gado, a genética foi criada a partir disso aí, então eu sempre fui determinado. Eu não perco a determinação com base no meu avô. Maravilhoso. E por último, um conselho para quem está começando no agro. Cara, o agro, como nós dizemos aqui, ele é fascinante, ele é inspirador. Cara, para você profissional aí que esteja interessado em se ingressar no agro, primeiro procura a BAPA, porque você tem muita oportunidade no nosso centro de treinamento. Mas o conselho que eu dou cara, seja humilde, tenha resiliência, não desista, porque exemplo do que os produtores fizeram aqui foi pura resiliência. Todo mundo apostava que não dava certo, e de 100% desses caras, 80% deu errado. Então, não desista dos seus sonhos. Sobretudo, se prepare. Se prepare, porque aqui você não tem parede, não. Parede aqui, meu amigo, é sol, chuva, vento, né, condições climáticas. Exatamente, não tem parede, adorei. E quando vem para cá, realmente, antes do sol nascer, a gente sai, a gente volta normalmente quando o sol já... Mas a gente vê o pôr do sol maravilhoso, vê essa natureza aqui que realmente nos reenergiza, assim, maravilhoso. Eu que já rodei todos os estados, eu vejo que o sol mais bonito, você tocou num ponto importante. Você também já viu, né, Rodrigo? As fotos que nós já tiramos, né? Não dá. Logo quando nós nos conhecemos praticamente ali, no dia do algodão do ano passado, nós chegamos e estava o pôr do sol, e nós disputando espaço no algodão para tirar foto. Lavoura daquele tamanho disputando espaço, né, velho? Depois vou mostrar aquela foto daquele tempo lá. Mostra, vou colocar aqui. Bom, foi um legado. O pôr do sol tá bonito ou não? Olha o tanto de turista aqui, ó, galera. Olha os turistados aí, olha isso aqui, coisa linda de Deus. Meu Senhor. E eu voltando, depois de alguns meses, eu voltando de Barreiras para Luiz Eduardo, na rodovia ali, cara, a hora que você sobe, depois ali do quilômetro 30, que só aquele vermelho. Aí eu conversei com os caras, fui na reunião lá na prefeitura, os caras falaram assim, não, só aqui, você não sabia que é só aqui que tem esse sol aí, não? Eu falei, só aqui que eu vi mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, para finalizar, como que é viver esse agro aí maravilhoso? Meu querido, é maravilhoso, como você bem colocou, é inspirador, é gratificante demais, assim, a gente que vem, o berço é o agro, e a gente continua aqui no agro e vê umas iniciativas como a tua, cara, você está de parabéns, eu sei que tudo que você põe a mão vira ouro, né? E nesse sentido nós temos até que, inclusive agora no final aqui, fazer um brinde, viva o agro, né, Rodrigão? Viva o agro, viva o agro. Viva o agro, Gustavo. Obrigado, cara, que conversa gostosa, dava para conversar o dia inteiro, mas nós temos que resolver umas coisas do agro, né? Tem. Bora lá. O agro não para.